Essa experiência aconteceu com minha irmã e comigo quando éramos pequenos. Minha mãe sempre nos levava para a casa da nossa avó nas férias de verão. Nos deixava ficar com ela durante as férias, já que minha mãe aproveitava esse tempo para viajar a trabalho, pois meu pai faleceu quando éramos muito jovens e ela quase não tinha tempo devido a ter que cuidar de nós. Mas nossa avó sempre se oferecia para cuidar de nós durante as férias. Sempre gostávamos de ficar lá, pois tínhamos um terreno muito grande para brincar e éramos muito apegados à nossa avó. Mas de repente tudo mudou. Tenho que começar contando que nossa avó morava em um rancho nos arredores da cidade onde minha mãe cresceu. Não havia nada ao redor. As outras casas estavam a quilômetros de distância. Só havia natureza com árvores muito grandes, especialmente na parte de trás da floresta. Tudo começou no verão, quando minha mãe nos levou para ficar na casa da nossa avó por um mês inteiro. Como era o caso todos os verões, naquela época a era da internet estava apenas começando e nós não tínhamos celulares ou nada do tipo. Isso era apenas para pessoas ricas. Então, para nos entreter, brincávamos lá fora ou assistíamos televisão. Uma noite, minha irmã e eu estávamos na sala assistindo TV e comendo sobremesa quando, de repente, ouvimos alguns barulhos vindos do quarto da nossa avó, que a essa altura sabíamos que já deveria estar dormindo. Parecia como se alguém estivesse arranhando a porta de madeira. Eu subi até o meio das escadas e gritei para minha avó perguntando se ela precisava de algo. Ela me respondeu para subir. Subi as escadas e bati na porta do quarto dela perguntando novamente se ela precisava de algo. Ela apenas me disse para abrir a porta. Naquele exato momento ouvi minha avó me falando novamente, mas agora de baixo. Carlos, trouxe o jantar para você e sua irmã, desça por favor. Meu coração parou por segundos, tentei assimilar o que acabara de acontecer, quando de repente ouvi mais arranhões atrás da porta do quarto da minha avó. Desço correndo as escadas com o rosto pálido, completamente confuso e muito assustado. Minha avó estava na cozinha com minha irmã, perguntou se algo estava errado comigo e perguntei se ela não estava lá em cima em seu quarto. Ela respondeu que não, que havia esquecido de nos avisar que sairia para a loja por alguns minutos. Pois quando saiu eu estava dormindo e minha irmã estava se trocando em seu quarto também. Não quis mencionar nada do que tinha ouvido. Alguém ou algo tinha falado comigo na mesma voz dela do quarto. Eu era muito jovem para dar a devida importância, então apenas deixei para lá. A hora de dormir chegou. Minha irmã ficava em um pequeno quarto ao lado do meu, mas naquela noite ela me perguntou se podia dormir no meu quarto, pois tinha um medo inexplicável. Não sabia dizer porquê, mas sentia que alguém estava olhando para ela pela janela. Sinceramente, eu também estava com medo do que acontecera naquela noite. Então concordei. Ela tinha um colchonete no chão e logo nós adormecemos. Nosso descanso durou pouco tempo, pois por volta das 2 da manhã ouvimos um barulho vindo do andar de baixo. Ambos acordamos assustados. Ela me perguntou se eu tinha ouvido e respondi que sim. Pedi que esperasse enquanto eu verificava. Acendi a luz das escadas e desci lentamente. Não havia ninguém lá, mas podíamos ouvir risadas, risadas tão horríveis e perturbadoras. Eu não sabia exatamente de onde vinham, mas tinha certeza de que era dentro da casa. Subi correndo e tranquei a porta com chave. Minha irmã estava assustada, perguntando o que havia acontecido, mas eu não conseguia falar. Apenas fiquei parado atrás da porta e ouvimos alguém subindo as escadas.
Fiz um sinal para minha irmã ficar quieta e de repente vimos a sombra de algo passando por baixo da porta. Algo que ia e vinha, de um lado para o outro, do lado de fora do nosso quarto. Minha irmã começou a chorar e gritou para minha avó. Nesse momento, a sombra parou de se mover e ficou imóvel bem em frente à nossa porta. Não consigo explicar o medo que percorreu meu corpo, então corri para abraçar minha irmã, que continuava chorando. Minha avó parecia continuar dormindo e não percebeu nada, pois não veio ver o que precisávamos. Depois do grito forte da minha irmã, aquilo que estava do lado de fora começou a bater na nossa porta lentamente, mas os golpes ficaram cada vez mais rápidos e fortes. Os golpes não paravam nem por um segundo. Estávamos apavorados com o que estava acontecendo, até que minha irmã gritou: "Chega!" E aquilo parou, e houve um silêncio absoluto. No entanto, vimos movimento sob a porta e me abaixei para tentar ver quem estava provocando esses golpes. Eu vi uns olhos completamente brancos e brilhantes olhando fixamente para mim. Gritei com todas as minhas forças até que finalmente ouvi a porta do quarto da minha avó se abrir, aliviado por pensar que ela finalmente viria ver o que estava acontecendo. Ela bateu na nossa porta pedindo para abrirmos. Minha irmã correu para abrir, mas não havia ninguém lá. Eu a puxei de volta para o quarto e fechei a porta com a chave imediatamente. Não conseguimos dormir a noite toda. Ficamos sentados abraçados, os ruídos do lado de fora do nosso quarto não paravam. Ouvíamos passos, lamentos e arranhões na porta várias vezes. Foi uma noite infernal, não sei como descrever. Algo que nem minha irmã nem eu desejaríamos a ninguém. Quando finalmente amanheceu, minha avó nos disse para descermos para o café da manhã. Mas estávamos apreensivos e não queríamos sair. Ela não obteve resposta de nós, e após alguns minutos ouvimos a aproximação dela com o som das chaves para abrir nossa porta. Desta vez era realmente ela. Ela estava muito preocupada porque não estávamos respondendo e nos perguntou por que não obedecíamos e por que não queríamos abrir. Minha irmã a abraçou chorando e contou tudo o que havia acontecido naquela noite. Minha avó parecia não expressar nenhuma surpresa. Apenas disse que tudo já havia passado e que tudo ficaria bem. Eu percebi que algo estava errado e pedi que ela ligasse para minha mãe, já que só podíamos falar com ela uma vez por dia devido ao alto custo das ligações interurbanas naquela época. Minha avó disse que não era o momento, que minha mãe estava trabalhando e que ligaria mais tarde. Tive que esperar. O dia correu normalmente, se é que posso dizer isso. Nada incomum aconteceu durante o dia. Por volta das 8 da noite, minha avó nos disse para entrarmos em casa novamente, já que havíamos passado o dia fora brincando, tentando esquecer o que havia acontecido na noite anterior. Ao entrarmos em casa, pedi a minha avó para ligar para minha mãe, pois já era noite e eu tinha esperado o dia todo para falar com ela. No entanto, minha avó disse que tinham cortado o telefone naquele dia e que ela iria pagar a conta no dia seguinte, mas que não me preocupasse. Disse que falaríamos com ela no dia seguinte. Devo mencionar que, ao entrar em casa, senti um cheiro muito estranho. Minha avó disse que tinha estragado carne que havia deixado fora por dias. Ela virou as costas e subiu para o quarto dela para dormir, enquanto minha irmã e eu ficamos na sala assistindo televisão. Decidimos ficar embaixo, já que nossos quartos não tinham televisão. Por volta das 11 da noite, minha irmã e eu continuávamos assistindo TV quando de repente ouvimos passos no segundo andar. Minha irmã abaixou o volume da TV para ouvir melhor e, de fato, ouvimos passos lentos subindo as escadas. Minha irmã correu até mim e nós ficamos olhando para as escadas com o mesmo medo da noite anterior.
De repente, ouvimos a voz da minha avó nos chamando. Carlos, Maria, subam. Minha irmã olhou para mim e eu disse em voz baixa que não iríamos, pois não sabíamos se era realmente a avó. Ela obedeceu e continuou abraçada a mim, olhando fixamente para as escadas. Então a voz da avó voltou a falar, mas desta vez com um tom irritado. Sua voz ficava cada vez mais grave e assustadora. Aquilo não era mais a voz da minha avó. Minha irmã começou a chorar novamente e eu a segurei pela mão enquanto caminhávamos em direção à porta de entrada. Eu queria tirá-la de lá, mas a porta estava trancada e não conseguia abri-la, assim como a porta da cozinha. Estávamos encurralados, totalmente desprotegidos. Tentei usar o telefone para pedir ajuda, mas esqueci que não havia sinal. Então corremos para o banheiro ao lado da cozinha e nos trancamos lá. De repente, ouvimos passos novamente, mas desta vez estavam descendo as escadas e podíamos ouvir minha avó rindo de uma maneira macabra, como nunca a tínhamos ouvido antes. Os passos agora estavam na planta térrea, se aproximando de onde estávamos. Minha irmã não parava de chorar e eu estava petrificado de medo. Mas não podia desmoronar, precisava cuidar dela. Imediatamente ouvimos que a avó parou em frente à porta e nos disse: Saiam, meus filhos, vocês estão seguros agora. Nós não respondemos e, é claro, não abrimos a porta. Ela pediu novamente que abríssemos, dizendo que tudo já havia passado, mas nós não tínhamos a intenção de abrir aquela porta de forma alguma. De repente, ela começou a nos amaldiçoar e bater na porta de maneira agressiva, tentando nos forçar a abrir. Mas então ouvimos a voz da minha irmã do lado de fora, pedindo para eu sair e ajudá-la. Minha irmã e eu nos viramos para olhar. E lá estava ela, tapando os ouvidos, chorando e tremendo. Aquela coisa estava imitando a voz da minha irmã para me enganar e fazer com que eu abrisse a porta. Era algo tão macabro, tão distorcido. Nós permanecemos encurralados lá dentro até os ruídos pararem. Não sabíamos que horas eram, mas já devia estar quase amanhecendo. Eu decidi tentar abrir a porta para encontrar a chave que abria a porta da cozinha, pois me lembrei que minha avó a guardava em uma gaveta. Eu tinha que tirar minha irmã dali. Saí do banheiro e minha irmã me seguiu. Mas antes que pudéssemos procurar a chave, vimos pela janela várias mulheres idosas em pé do lado de fora da casa, usando roupas estranhas e brancas, olhando para dentro. Uma delas gritou: É hora. E as mulheres começaram a caminhar em direção à casa. Elas tentaram forçar a fechadura da porta, tentando abri-la. Eu disse à minha irmã que me ajudasse a procurar rapidamente em todas as gavetas da cozinha. Precisávamos sair dali antes que aquelas mulheres entrassem, porque eu sabia que elas queriam nos fazer mal. Minha irmã encontrou a chave da porta dos fundos e conseguimos sair correndo o mais rápido possível. Não sei quanto tempo corremos. Eu estava descalço e pisei em muitas pedras no caminho. Meus pés estavam sangrando, mas eu não me importava. Não queria parar de correr. Depois de muito tempo correndo, finalmente chegamos a uma casa no meio do caminho com uma oficina no térreo. Estava amanhecendo, embora eu não soubesse que horas eram exatamente. O proprietário estava se preparando para abrir sua oficina e, ao nos ver chegando, chorando e pedindo ajuda, ele rapidamente abriu a porta e nos deu abrigo. Eu contei a ele tudo o que havia acontecido. Ele nos emprestou seu telefone para ligarmos para a minha mãe, que, assustada, veio nos buscar. O senhor também ligou para a polícia, que chegou antes da minha mãe.
Eles foram diretamente para a casa da minha avó para investigar o que estava acontecendo. Nós decidimos não ir com eles e ficamos com aquele homem e sua esposa que nos cuidaram com carinho. Finalmente, minha mãe chegou para nos buscar. Contamos a ela tudo imediatamente, mas os policiais também chegaram para falar com ela, explicando o que haviam encontrado. Eles encontraram minha avó morta no armário do quarto dela. No entanto, isso não foi o mais perturbador. O que eles disseram depois foi ainda mais chocante. Minha avó estava morta há pelo menos 2 dias. Tudo ao meu redor ficou embaçado. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, então com quem minha irmã e eu havíamos estado nos últimos dias. Que coisa tinha se passado por minha avó? Eu não aguentei a pressão e desmaiei. Quando acordei, já estava no hospital da minha cidade e fui liberado imediatamente. Ao chegar em casa, minha mãe conversou conosco, contando-nos o que havia acontecido com minha avó e que não encontraram nenhuma daquelas mulheres que minha irmã e eu mencionamos que estavam do lado de fora quando conseguimos escapar. Ela nos contou que o senhor da oficina que havia nos ajudado, a mim e a minha irmã, tinha dito algo a ela que a deixou pensando muito e arrependida por nos deixar nas mãos da minha avó. O senhor disse a ela que havia rumores na cidade de que minha avó, junto com outras mulheres, estava realizando rituais estranhos na floresta perto da casa dela. Um dia, um homem que passava pela área viu fogo entre as árvores. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo e disse que viu várias mulheres, a maioria idosas, ao redor de algo que parecia uma fogueira. Nenhuma delas estava vestida, e todas estavam dançando de maneira estranha e rindo entre si. O homem correu dali muito assustado até chegar à cidade. Quando ele contou aos amigos na cantina, o boato se espalhou rapidamente. Ele disse que não reconheceu nenhuma das mulheres, pois todas tinham cabelos cobrindo o rosto. A única que ele conseguiu reconhecer foi minha avó, porque ela era a única com o cabelo curto que não podia cobrir o rosto. Ele contou que isso havia acontecido 1 ano antes daquele incidente, mas as pessoas na cidade começaram a se afastar da minha avó porque tinham medo dela. Diziam que ela estava envolvida em rituais satânicos, sacrifícios de animais e bruxaria em geral. Esse tipo de coisa. Ela era uma bruxa negra. Minha mãe nos disse que ela acreditava em tudo isso, pois fazia exatamente 1 ano desde que minha avó parou de ligar para ela. As poucas vezes que falavam era porque minha mãe ligava e minha avó respondia de maneira distante. Minha mãe realmente considerou nos levar para ficar com ela naquele verão, mesmo pensando que minha avó estava zangada. Ela decidiu fazê-lo de qualquer maneira por necessidade, já que tinha que sair da cidade a trabalho. Embora ela não tenha expressado arrependimento, ela não parava de nos pedir perdão. Eu disse a ela que ela não tinha culpa, pois ninguém sabia no que minha avó estava envolvida, nem por quê. É algo que ainda não sabemos mesmo depois de tantos anos. Pouco tempo depois, minha mãe alugou a casa da minha avó, mas nenhum dos inquilinos durava muito tempo lá, pois eles diziam à minha mãe que coisas estranhas aconteciam ali. Ruídos durante a noite, passos e risos. Uma família que alugou a casa por um curto período contou à minha mãe que sua filha de apenas 5 anos começou a falar com a voz de uma mulher idosa e que às vezes eles também a ouviam conversar com essa mesma voz que parecia ser de uma anciã. Eles não suportaram ficar lá por muito tempo e recomendaram à minha mãe que demolisse a casa. Cada família que se mudava para aquela casa fugia em menos de 1 semana. A família que ficou por mais tempo era composta por um casal de cerca de 50 anos, que mesmo sendo alertados pelo que os outros inquilinos que haviam morado ali diziam, decidiram alugá-la porque eram cristãos e acreditavam que poderiam afastar o demônio que estava lá. Eles ficaram na casa por 1 mês.
A gota d'água para eles foi quando aquele demônio ou aquela entidade passou a visitar a mulher do casal todas as noites e a fazer coisas repugnantes. Eles também disseram que viam mulheres idosas do lado de fora com frequência, sem roupas, dizendo coisas em outro idioma para afugentá-los. Após esse episódio, minha mãe finalmente ouviu os avisos e demoliu a casa. Depois, ela vendeu todo o terreno para um fazendeiro que queria usá-lo para plantações. Nunca mais soubemos o que aconteceu com aquele lugar, ou se ainda ocorrem coisas estranhas por lá. Se ainda são habitados por demônios ou anciãs. Com o dinheiro da venda, fomos morar do outro lado do país, onde vive a família do meu pai, que nos acolheu com carinho e reciprocidade. Estabelecemos nossas vidas aqui e frequentemente vamos à igreja para rezar pela alma da minha avó. Sem dúvida é algo que nos marcou, a minha irmã e a mim. Algo que nunca poderemos esquecer e que nos acompanhará pelo resto de nossas vidas, até a morte. Espero que minha história tenha servido como lição. Nunca invoque seres malignos ou esteja certo de que eles acabarão por destruir você ou sua família. Agradeço por me ouvirem. Até breve.